Olá, amantes da natureza. Continuando então a nossa aula número 2. Vamos falar então como é que os jardins evoluíram, né? Começando então pelo estilo egípcio de jardins. Eu falo aqui que nenhum jardim étnico pode ser criado sem estudar os aspectos históricos da sua origem, né, gente? Sem impregnar o espírito da filosofia do povo que se tornou progenitor de um determinado estilo de paisagismo, né? Isso foi tirado de um link que está ali embaixo, eu concordei plenamente com eles, tá? É, Para ser paisagista, a gente precisa entender de diversos estilos e principalmente o que fez o primeiro cara que nunca teve faculdade de paisagismo, nunca teve é, um professor de paisagismo, o que fez essa pessoa desenhar o primeiro jardim, tá? Primeiro vamos ver como é que é organizada a sociedade egípcia, né, gente? Ali os escravos, que fazia parte de todo o trabalho pesado, né, é a base da pirâmide. Em seguida vem os camponeses, que ocupavam geralmente ali as margens do Nilo para plantar ali os seus cereais, né, e as suas frutíferas também. Os artesãos ele tinha ali a responsabilidade de fazer ali o próprio papiro, né, gente? E também vasos de barro e outros apetrechos ali que serviam então a sociedade ali que vai do pirâmide ali para cima. Os comerciantes é que navegavam pelo Mediterrâneo e pelo Nilo, e eles vendiam muito ouro, né, gente? Ganharam muito dinheiro vendendo ouro, tá certo? Os escribas eram os historiadores, né? É eles que tinham a missão de deixar registrado a história toda que estava acontecendo no Egito. Claro, todo país tem que ter a sua segurança, né? E pelos ambiciosos faraós também conquistar partes geográficas diferentes. Aliás, o Egito era definido entre o norte, vamos dizer, o alto e o baixo egípcio. E nunca se deram muito bem, não, tá, gente? É que depois do tempo ali acabaram se entendendo das tretas todas e aí que o país foi para frente, tá certo? Os nobres e os sacerdotes vinham logo debaixo do faraó. O faraó era considerado Deus, né, gente? O faraó era o Deus, então ele que, na verdade, mandava em tudo, né? É assim que funciona a sociedade, tá? Muito bem. Esse estilo, né, gente, de jardim já começa 3.500 anos antes de Cristo, tá? E as pessoas ali, mais os sacerdotes, o próprio faraó e coisa e tal, as pessoas mais abonadas, os comerciantes mais bem-sucedidos, eles tinham um jardim lindo de morrer, né? E os pobrezinhos têm que se contentar ali com algumas plantas, tá certo? Um jardim mais íntimo, com alguns cereais plantados, tinha um forno ali para assar o seu pão, né? Mas era uma coisa mais humilde, né? Um pouco mais, vamos dizer, reservado, né? Mais para os pobrezinhos, tá certo? Os egípcios, gente, eles achavam que mesmo depois da morte, um jardim era importante. Então, em vários funerários, eles encontraram grãos de pólen, algumas sementes, inclusive, de frutíferas, floríferas. Eles achavam que isso era importante, que mesmo depois da morte, vamos dizer, o defunto ele curtia o seu jardim, né, para facilitar mais a sua ida ali para as terras ali do além. Né? Olha só, essa é a margem do Nilo. Agronomicamente falando, é uma das terras mais férteis que se conhece, tá? Agora, como todo rio, ele tem as suas altas e tem as suas baixas, não é mesmo? Na baixa, gente, eles tiveram que fazer canais, tá? Para drenar essa água ali para dentro da área cultivável, onde eles cultivavam ali o cereal, a própria cevada, né? Depois a cevada azedou e descobriram ali a cerveja. Enfim, é, e é claro, gente, que toda a sociedade ali à beira do Nilo, vamos dizer, é ela que fez o progresso praticamente do Egito, né? É esse rio ali, ó. Então a gente vê no canto direito e esquerdo ali o pessoal cuidando da alimentação,
Ali o pessoal já um pouquinho mais para cima recolhendo papiros para fazer o papel. Aí tem o pessoal dos agriculões, né? Cuidando ali da comida para o povo. E os navegadores, tá certo? Em cima ali do telhado a gente vê ali os próprios escribas. Aí mais no chão ali você vê os artesãos. E assim era organizada a sociedade egípcia. Olha só, para ter uma inspiração para o sujeito desenhar ali o primeiro jardim, talvez a primeira inspiração venha do sentido da visão. Né? Ele está vendo o próximo. E outra, ele está vendo a atividade agrícola à beira do Nilo. Nesses canais, por exemplo, que você vê ali que são linhas retas e ângulos de 90 graus, é claro que isso é visto, gente. E quando você vai desenhar um jardim, esse jardim vai obedecer esses traçados e esses ângulos, tá certo? E olha aí, ó, tá vendo? E a outra coisa era ver o seu semelhante. Ele via seu semelhante, que tinha uma linha ali divisória que dividia o camarada em duas partes iguais, né? Espelhadas, mas iguais. Então é claro que o primeiro jardim que vai ser desenhado, gente, transformando isso para a realidade de hoje, o paisagista que está começando, ele tem a entrada de uma casa, por exemplo. Aí ele planta uma palmeira do lado direito, tá? Aí a hora que ele olha, ele vê, gente, não está legal, parece que está meio desequilibrado a coisa, né? Então vamos plantar uma palmeira do lado esquerdo também. Simetria, equilíbrio. E esse sentido é muito forte, gente. Até ali depois do Renascimento, vocês vão ver, tá? Então é claro, vamos dizer, que os primeiros jardins, observando o seu semelhante, eles vão ser simétricos, né? Eles vão ser simétricos. Olha aqui o que acontece hoje. É uma palmeira de um lado, palmeira do outro lado. Um bordadinho do lado esquerdo, bordadinho do lado direito. Tá? Então, isso remete exatamente à técnica que foi usada pelo paisagista que desenhou o primeiro jardim. Olha aqui, ó, de novo, né? A simetria. E esse, gente, olha só, esse é o primeiro projeto de paisagismo que a gente conhece. Tá? Então, notem ali, ele obedece linhas retas, ângulos de 90 graus, que formam uma figura geométrica que a gente chama de retângulo. Tá? Retângulo esse, que é o que tudo indica, é uma biopiscina. Sim, é uma biopiscina, porque ali dá para ver patinhos, dá para ver peixinho. Aliás, lembra a tilápia do Nilo, não lembra? Essa florzinha branca é a lótus do Nilo. Tinha da flor branca e tinha da flor meio rosada assim. Tá? E em toda a borda, gente, para mim está bem claro que é essa planta ali, que faz a margem ali da piscina, por lá de dentro, é a planta lacustre que a gente chama de papiro. Tá? Aliás, é onde foi desenhado esse projeto. Note uma outra coisa interessante. O traçado arquitetônico ele é um retângulo e ela foi reforçada com o plantio de árvores. Tudo em volta aqui da piscina. Essa técnica que nós chamamos hoje de bordadura, tá certo? É que não tinha pingo de ouro na época, senão eles iam usar o pingo de ouro ou iam usar o buchim, né? Mas aqui, novamente, o ser humano ele divide as plantas em dois grandes grupos. Aquelas que lhe interessam e o resto é mato, tá certo? Então, o que interessa? São as frutas, tá? Então, entra ali a romã, né? Entra ali as figueiras, tá certo? E os sicômoros, a tamareira. Agora, note uma coisa interessante também. Ali, gente, é claro que a dinâmica desse jardim faz com que esses frutos acabem caindo na água também, não é mesmo? Pois é. Quem seriam os primeiros consumidores da cadeia ecológica? Seria o quê? Seriam os patinhos e os peixinhos, tá? Depois ela vai ser consumida por certos batráquios, anfíbios, tá? Insetos na fase larval, até que ela se decanta ali no fundo. Tá? E aí acontece o milagre da reciclagem, né? Da biopiscina que nós estamos falando ali. Ó. Esse ecossistema, gente, tá? Seja fezes de animais, seja o próprio peixe morto, ou as frutas que vão caindo ali, ó, e lá embaixo elas vão ser consumidas por bactérias
bactérias saprófitas, tá certo? Esse material, ele chega na forma de amônio e amônio, ok? O, o amônio, ele acaba ali se transformando em nitrato, né? Que as bactérias vão comendo, e essas bactérias, quando comem amônia ou amônio, gente, é a última forma ali de decomposição do nitrogênio, aí eles já soltam um arroto, né? Nessa comida eles soltam um arroto. Por quê? Porque essa romã, tamareira, o fico sicômoro, o lótus, pirradeira, as plantas da época, esse amônia, vamos dizer, esse NH3, vai se transformar em nitrito e em nitrato, NO2 e NO3, tá? Que são dois gases. É o arroto da bactéria saprófita. É exatamente a forma pela qual a planta absorve o nitrogênio, ou seja, em forma de gás. Tá? Então, desfaz-se aquele pensamento de que eu vou comprar uns grãozinhos de adubo e vou jogar ali, aí eu vou molhar, isso vai virar um suco e isso vai entrar na raiz da planta e aí que ela vai crescer. Não é bem assim no caso do nitrogênio, não. Tá? Abrindo um parênteses, gente, o nitrogênio é responsável em boa parte do crescimento vegetativo da planta. Tá? Então nós estamos falando em tronco, ramos, folhas, tá certo? E ele entra então em forma de gás. Então está explicado agora por que a gente tem que colocar matéria orgânica, composto vegetal, esterco, animal curtido. Tá? Isso por quê? Porque ela tem nitrogênio? Não, é porque é aí que dá a parte viva do substrato, tá? Que nós precisamos, ok? Então não é só analisar a parte, vamos dizer, química, física, nós temos que ver também a parte biológica. Gente, como as plantas estão dentro ali da biopiscina, as plantas já absorvem o nitrogênio, fechando o ciclo. Olha que legal. Então, já antes de Cristo, já existiam essas biopiscinas e já se sabia, vamos dizer, de que essas bactérias anaeróbicas aqui no fundo, elas servem, na verdade, de fertilizante para as plantas crescerem. Olha que legal, né? Bora, vamos lá. Aqui aparece, inclusive, vamos dizer, a matéria orgânica, né, em forma de esterco curtido. O coelho, por exemplo, que tem bastante nitrogênio, né, bastante fósforo, bastante potássio. A galinha já vai diminuindo, aí o composto orgânico também já vai diminuindo, da cabra, do porco, da vaca e assim por diante. Tá? Por aqui, então, dá para selecionar quando você precisa de mais matéria orgânica ou se você precisa de menos matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, quanto mais nitrogênio, mais ação bacteriana você vai ter, beleza? Olha só, esse é o ciclo, na verdade, ali do nitrogênio, né, gente? São esses fungos, inclusive. Aliás, esses fungos, eles acabam ocupando ali todo o raizame da planta, debaixo do solo. E as plantas, já é sabido, né, que elas se comunicam através de hifas, uma árvore com a outra, uma planta com a outra, né? Tem hifas aí de quilômetros, inclusive de distância debaixo do solo, tá? Quem explica isso é aquele livro, A Vida Secreta das Árvores, né? Aconselho vocês darem uma pesquisada nela também, ok? Olha só, essa questão ali eu vou reproduzir, vamos dizer, aqui nessa base aqui. Eu tenho, por exemplo, um canteiro, ou eu tenho um piso, ou eu tenho uma piscina, e se eu planto as plantinhas ali, reforçando, engrossando a linha arquitetônica, eu estou fazendo, na verdade, reforçar uma linha que já existe. Tá? É como se eu fosse usar uma letra comum e, de repente, eu transformar ela num negrito. Tá? Ok? Olha aqui, nada diferente do que esse bordadinho de pingo de ouro. Esse alienígena que ninguém sabe de onde veio, né? Que tirou o campo de trabalho do paisagista durante muitos anos. Mas quando eu vejo essa técnica, me remonta exatamente a 1300, 1200, 1500 anos antes de Cristo, que o cara que nunca teve professor e nunca frequentou uma faculdade de paisagismo, nem curso, desenhou seu primeiro jardim usando exatamente essa técnica.
Então é uma técnica já um pouco ultrapassada, tá certo? Muito bem. Olha aqui a simetria, tá vendo? O que tem de um lado tem do outro lado. E esse meio ali é todo um parreiral, tá, gente? É uva, né? Tem muita uva ali também na região do Egito. Olha aqui como é que eram os jardins dos mais riquinhos. Era a biopiscina, era o jardim ali na frente de casa. Não é tão assim fechado, né, como nós vamos ver daqui para frente, mas é mais ou menos esse é o estilão dos jardins, né? E, novamente, o que tem de um lado, tem do outro lado também, o tal do equilíbrio, a simetria, ok? O templo de Amon, lá em Karnak, gente, já começa ali em 1330, 1530 a.C., foi usado por diversos imperadores, vamos dizer assim, né, que eram os bambambãs ali da época, os verdadeiros representantes de Deus. E ali, por exemplo, tem um jardim ali muito bonito. Claro que não tendo manutenção, aí sobrou só ruínas, tá certo? As plantas mais utilizadas, pensa que não tinha ali trigo, mandágora, é, como é que chama? Centáurea, né? As flores também, são todas espécies de lá. A cevada, né, que virou a cerveja, tá certo? Já tinha lentilha, já tinha papoula, as íris, principalmente em solo encharcado, esse amarelo ali, o próprio crisântemo, mas o crisântemo não é do Egito. Então, isso já demonstra de que eles não ficaram ali só no Egito. Esse povo também viu plantas, vamos dizer, mais do lado oriental, né, do mundo. Assim como os delfinos também. Chegamos então ao fim dessa segunda aula, esperando vocês então para a aula número 3, que é o estilo grego de jardins, tá certo? Meu muito obrigado a todos vocês até agora, um grande abraço e até a próxima aula.